Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá! Está começando sua revista eletrônica voltada para a literatura, o Papo Literário, que hoje está sendo apresentado aqui da Biblioteca Central, professor Antônio Martins Filho, da Universidade Estadual do Ceará. Um espaço de democratização da leitura e também de acesso a livros raros, que é aberto não só para os estudantes da UES, como também para a comunidade geral. O funcionamento da biblioteca é de segunda a sexta, de 8 da manhã às 10 da noite. E eu te convido a conhecer um pouco mais desse espaço aqui com a gente. Vamos mostrar um projeto de consciência ambiental que se transformou em livro e filme. Eduardo Gomes de Matos fala sobre o livro A Nova Gestão, Trabalho, Futuro e Escolhas, como ter sucesso e prosperidade na nova economia, volume 2. Livro que foi escrito em conjunto com seu sócio, Gomes dos Santos. Os detalhes no quadro Entrevista. Tem ainda os livros Vultos Marcantes, de Santana do Cariri, e Vultos de Maranguape, do professor de História e escritor Jesus José da Rocha. Tudo isso e muito mais, agora no Papo Literário. Começamos o Papo Literário de hoje falando de um projeto que está ajudando a mudar hábitos a partir da infância. É o Ecopreservar, de consciência ambiental. Essa iniciativa já se tornou um livro e até filme. Você confere agora na reportagem de Emanuela Braga. Onde tia Rosa está, sempre tem muita criança. Foi com ela que Sofia aprendeu a plantar e ensina para as outras crianças do condomínio. E olha que eles têm tudo na ponta da língua. Como foi que você aprendeu a plantar, mudinha? É para botar, cuidar na natureza para ficar mais esquecido. O que foi que você aprendeu com a dona Rosa? Plantar. Plantar? E você? Eu coloquei ela no buraco sem estragar e aí depois eu vou colocar água. Botar água. Botar água? Para a plantinha crescer bonita tem que colocar água? Sim. E precisa de mais o quê? Também tem que botar a comida da planta. E qual é a comida da planta? É essa daqui. É o adubo? Sim. Vanessa, mãe da Maria Vitória, disse que quando viu o projeto da dona Rosa, não pensou duas vezes. Eu estou achando maravilhoso, porque é um exemplo aqui agora para a infância dele e para o resto da vida, né? Essa contadora afirma que ficou até mais fácil fazer a filha comer de forma saudável. Com questão dos microverdes, que a dona Rosa incentiva isso, né? Essa alimentação saudável. E o cuidado mesmo com as plantas, com as flores. Ela já tinha, né? E isso só fez aflorar mais nela, né? Esse cuidado. O projeto Ecopreservar nasceu no ano 2000 e desde então tudo na vida da escritora mudou. Ela realiza oficina com as crianças do prédio sobre plantar e mudou totalmente a aparência do lugar onde mora. A dona Rosa é nossa parceira. Desde o início ela nos procura para melhorar, deixar mais verde e incentivar as crianças a preservar. E com esse novo projeto sobre a plantação das mudas, a gente deu uma incrementada na nossa área verde. O trabalho que a dona Rosa faz com as crianças de conscientização e respeito com a natureza virou um projeto ainda maior. Fez nascer o livro e o filme, Protetora da Natureza. O filme, de 13 minutos, foi todo gravado no condomínio onde eles moram. Várias crianças participaram. A Sofia está no papel principal. Eu aprendi com a dona Rosa, ela que me incentiva a plantar, cuidar, colher e saborear. O livro foi ilustrado também pelas crianças. Afinal, eles são a base para o futuro.
O menino chegou aqui na reunião e disse assim, fulano de tal fez isso, mas agora ele não faz mais, que ele já é um protetor da natureza. Ele disse, dona Rosa, essa história não foi comigo, não foi com fulano que a senhora está dizendo, foi comigo. Escreva, dona Rosa, que a senhora está muito esquecida. Aí eu comecei a escrever, então quando eu vinha para encontrar com eles, eu trazia aquele escrito. Aí uma chegou lá em casa e disse assim, dona Rosa, tem historinha do projeto? Que eu ia, cada que ia acontecendo, eu ia escrevendo. O carinho dos pequenos com a dona Rosa é tanto que eles já estão ansiosos pelos próximos projetos. Quem aprende a preservar a natureza em casa, a preserva mundo afora. Bela iniciativa de consciência ambiental. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é a professora de jornalismo, escritora e consultora em comunicação e direitos para a infância e juventude, Ana Márcia Diógenes. Confira a dica literária dela. Atualmente, um dos livros que eu tenho lido, que tem sido assim, um livro que eu tenho me debruçado bem, é A Remota Convenção das Mulheres, é da escritora mineira Mel Renault. E por que esse livro está me pegando? Eu estou lendo com bem calma, porque ele traz assim, a mulher na sua ancestralidade, no sentido de trazer sentimentos, de trazer relacionamentos, mas de uma forma meio, uma prosa poética. Não são contos diretamente, é uma prosa poética. E o que me encanta é a forma como ela coloca as palavras como se tirasse do nosso pensamento, né? Então, cada página você pensa que vai ter uma saída, um caminho e você é surpreendido. Eu gosto de quando os livros ou os filmes me surpreendem, que eu não consigo saber onde eles vão chegar. Por isso que eu recomendo A Remota Convenção das Mulheres. E recebemos um e-mail dos jornalistas Doro Júnior e Rafael de Marco, da ZDL Esportes, divulgando o livro Sirva para Vencer, a dieta sem glúten para a excelência física e mental, do tenista Novak Djokovic. O atleta de sucesso e talento que havia vencido o Aberto da Austrália em 2008, mas sofria com quedas de rendimento e parecia difícil conquistar mais slames. Foi quando o nutricionista Igor Setojevic cruzou seu caminho durante uma etapa da Copa Davis de 2010. Publicado pela editora Évora, o livro descreve esse processo de transformação do tenista, que escreveu a obra em 2014. É que as verdadeiras chaves do sucesso do sérvio, que praticamente ninguém assistia, são as refeições. Natural de um país dividido por guerra civil, passou sua infância e adolescência fugindo de bombas e, às vezes, vivendo à base de pão e água. Parece ser realmente um bom livro. Obrigada pela participação aqui no Papo Literário. Doro e Rafael. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60-125-048 e o telefone é DDD 85-3101-3125. No próximo bloco tem o livro A Nova Gestão, Trabalho, Futuro e Escolhas. Como ter sucesso e prosperidade na nova economia, volume 2, de Eduardo Gomes de Matos e Gomes dos Santos. Eu volto já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário, aqui da Biblioteca Central, professor Antônio Martins Filho, da Universidade Estadual do Ceará. E estamos em 2024 e a gente quer te convidar a conhecer mais sobre gestão de carreira, novos negócios, ambiente empresarial. Tudo isso você encontra no livro A Nova Gestão, Trabalho, Futuro e Escolhas, como ter sucesso e prosperidade na nova economia, volume 2, de Eduardo Gomes de Matos, agora em parceria com Gomes dos Santos. E a nossa entrevista especial de hoje é com um dos autores do livro, Eduardo Gomes de Matos. Confira!
para falar sobre o seu mais novo livro, lançado recentemente, já está aqui na minha mão, ó, A Nova Gestão. Esse daqui voltado mais para as pessoas, né, para os profissionais, e fazendo uma avaliação sobre esse mercado de trabalho atual, eu tenho aqui comigo um dos autores, Eduardo Gomes de Matos, que juntamente com o Gomes dos Santos escreveu esse livro e apresenta para a gente, escritor, economista, né? Uma vasta carreira profissional. Mas conta aí para a gente, né, o porquê desse olhar sobre essa nova gestão. Verdade. É um prazer estar aqui, viu, Soraya? Vamos dizer, durante a pandemia, muitas empresas tiveram muitas dificuldades. Nós estávamos vivendo aquele momento muito crítico da humanidade e muitas empresas nos procuraram para que a gente pudesse auxiliar essas empresas. Então, nós fizemos um projeto que era para garantir essas empresas, garantir a sobrevivência dessas empresas e elas pudessem se adaptar a essa nova realidade. Então, assim, foram centenas e centenas de empresas que nós ajudamos e a gente percebeu que, vamos dizer, nós tínhamos escrito há 2 anos atrás o Nova Gestão 1, que trabalha justamente para empresas, mas e as pessoas? E aí, o que essas pessoas também têm que fazer profissionalmente para se adaptar a essa nova realidade, onde nós temos uma nova tecnologia que gera um novo mercado e que gera novas oportunidades de trabalho, mas também ameaças de trabalho. Então, hoje nós temos no mundo, segundo dados, de 75 milhões a 400 milhões de pessoas no mundo, ou seja, quase o dobro da população brasileira, que terão que passar por um processo de requalificação para que essas pessoas possam ter trabalho no futuro. Então, o livro A Nova Gestão, Trabalho, Futuro e Escolhas, trabalha justamente isso, como é o mundo do trabalho anterior, como é o novo mundo do trabalho, quais são as novas regras do trabalho desse novo mundo, nessa nova realidade, e o que as pessoas têm que fazer para terem renda, para terem trabalho, para terem prosperidade nessa nova realidade. A gente pode dizer que ele também é um apoio para esses profissionais, né? Já para ampliar esses horizontes, começar a pensar no futuro. Sim, com certeza. Antigamente, só para a gente entender essa evolução, a gente, quando ia ter um processo de seleção, a gente era avaliado muito pelo nosso QI, pela nossa inteligência, né? Nos anos 80 do século passado, isso mudou um pouco quando surgiu a inteligência emocional. As pessoas viram que quem tinha sucesso não eram as pessoas que tinham QI alto, mas aquelas pessoas que tinham um coeficiente emocional alto de se relacionar bem, né? De saber usar as suas conexões, o seu networking para ter sucesso. E hoje, nessa nova realidade, é importante nós termos um novo conceito que a gente está trazendo no livro, que é o QAM, que é o coeficiente de automotivação. Então, nessa nova realidade, nós temos que ser eternos aprendizes, nós temos que estudar e aprender continuamente. Então, a nova regra do trabalho, em contraposição à regra anterior, é que dizia assim, eu me formei, agora eu tenho minha carreira, e aí eu tenho sucesso e tranquilidade para o resto da minha vida. Hoje, não. Hoje, o que você estuda na faculdade depois de 5 anos está totalmente obsoleto, está totalmente defasado. Então, uma das premissas, uma das novas regras do trabalho desse novo mundo é que as pessoas sejam eternas aprendizes, que as pessoas tenham um processo de requalificação e que a gente chama de reskilling, né? Os americanos chamam de reskilling e upskilling, ou seja, a elevação das habilidades. Então, isso tem impactado as pessoas, tem preocupado governos, tem preocupado empresas para que essas pessoas possam ter sucesso nessa nova realidade. E aí o livro chega ao volume 2. Já tem um volume 1, pensa em fazer um volume 3, é sempre uma evolução constante também, né? É sempre uma evolução constante. O Nova Gestão é um best-seller hoje, já vai tirar agora a 4ª edição, já são mais de 4 mil livros vendidos no Brasil. O Nova Gestão 2, que é Trabalho, Futuro e Escolhas, a gente lançou agora dia 10 de novembro, mas também está sendo muito bem adquirido, né? As pessoas estão gostando muito, recebo muitos feedbacks que as pessoas estão gostando muito do que eu e o Gomes escreveram. E agora talvez a gente lance sobre liderança, como é que o novo líder, né? Porque gerir pessoas, liderar pessoas nessa nova economia também é diferente do passado. Não é mais comando, cobrança e controle. Não adianta mais comandar, controlar as pessoas, não adianta mais isso, cobrar as pessoas. Hoje você tem que dar muito mais empoderamento, muito mais autonomia para as pessoas, um processo muito mais cocriação. O líder hoje é muito mais um mentor de equipe do que um comandante. Então a gente está pensando em escrever o Nova Gestão sobre liderança, o próximo. Como é que a gente também pode avaliar e se apropriar, né, dessa tua obra, junto com o Gomes dos Santos, para começar a pensar nessa reciclagem dos profissionais
já pensando assim, eu não posso estabilizar na minha profissão, eu tenho que sempre pensar além? Legal, excelente pergunta. Diante dessa nova realidade e diante dessa necessidade da gente tem que ser, Yuval Harari, que é aquele grande pensador hoje da sociedade, ele diz que os profissionais e as pessoas dessa nova realidade terão que se reinventar constantemente. Se eu não me reinventar constantemente, então toda tarefa que é repetitiva, ela será feita por um robô, como já está sendo essa automação no varejo, na comunicação, na medicina, na engenharia, em qualquer área que a gente pense. Então, as tarefas repetitivas, elas estão sendo substituídas por inteligência artificial, automação, robotização. Então, cada vez mais vai ser necessário que o ser humano seja humano. Então, o que é que nós somos bons e que os robôs não fazem? É acolher, é cuidar, é se relacionar, é liderar. Então, esses trabalhos serão cada vez mais valorizados dentro dessa nova economia. E assim, existe o Fórum Econômico Mundial, todo ano ele publica as profissões que estão crescendo e as profissões que estão desaparecendo. Então, se a gente pensar assim, há 20 anos atrás, se o filho chegasse para o pai e dissesse assim, pai, minha profissão vai ser youtuber profissional, o pai dizia assim, que conversa é essa, menino? Isso não vai dar certo nunca, né? Não vai ganhar dinheiro. Se ele dissesse assim, eu vou ser jogador de videogame, isso aí é brincadeira e tal. E hoje existem milhares de pessoas no mundo ganhando muito dinheiro com profissões totalmente diferentes que não existiam há algum tempo atrás. Então, sempre surgem novas profissões e também desaparecem novas profissões. O livro é justamente algumas dicas do que você deve fazer para ter sucesso nessa nova realidade e se reinventar constantemente profissionalmente para que você tenha trabalho futuro e você possa escolher o teu futuro. A nova gestão hoje está disponível na Amazon, né? A Amazon hoje é a plataforma que entrega rápido, ela entrega, no outro dia ela entrega o livro. Então, assim, as pessoas que quiserem adquirir podem entrar na Amazon, que o livro está lá disponível, e também já em algumas livrarias, como a Livraria Leitura aqui em Fortaleza. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa, no Papo Literário. Obrigado, Soraya. O prazer foi meu. Após o intervalo, tem os livros Vultos Marcantes, de Santana do Cariri, e Vultos de Maranguape, do professor de História e escritor Jesus José Rocha. É daqui a pouco. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário, aqui da Biblioteca Central, professor Antônio Martins Filho, da Universidade Estadual do Ceará. E você, já teve curiosidade em descobrir histórias que nunca foram contadas? Ou ainda já se deparou com uma situação nova e pensou, essa história aqui tinha que ser contada? Pois bem, esse é um dos principais objetivos dos livros Vultos Marcantes, de Santana do Cariri, e Vultos de Maranguape, do professor de História e escritor Jesus José Rocha. Natural de Maranguape, o professor de História e escritor Jesus José Rocha é autor de 4 livros, 2 já lançados sobre Patativa do Assaré, outro sobre Vultos de Maranguape, a história que não foi contada, do ano de 1960 a 1990. Um livro que conta a história de pessoas que não entraram para a história, mas que estão presentes no imaginário da população. Uma Maranguape que vai além de Chico Anísio. Esse livro é a história de pessoas que viviam pelas ruas de Maranguape nos anos 60, 70, os bêbados, os loucos, aquelas pessoas que não entraram para a história, né? Por isso que o nome é a história que não foi contada. Aí fala de uma mulher que andava nas ruas gritando à noite, e rezando e dizendo palavrão, e fala das pessoas que contavam histórias, porque muita gente pensa, né, que Maranguape é apenas Chico Anísio. Os mais letrados falam de Capistrano de Abreu, né? Maranguape tem muita coisa. Ao todo, o livro conta a história de 42 personagens.
Existia o Rui Albino, né, que era um personagem que ele vivia embriagado, vivia bêbado, e de tudo ele fazia uma piada, né, de tudo ele virou o folclore da piada. E tem um outro personagem chamado Loreto, né, quando ele passava, as pessoas diziam, Loreto, cadê o rato? Então ele enlouquecia pelo meio da rua. Carolina, que é essa senhora que toda noite ela saía, ela rezava o texto, e na hora que a pessoa gritava a música do Luiz Gonzaga, né, Carolina, então ela parava o texto e dizia todo palavrão que você pode imaginar, e depois continuava, terminava os palavrões, continuava o texto de onde parou, né? E assim vai, né? Aí tem os personagens também conhecidos, como Manassés, né? Que é um dos grandes músicos de Maranguape, né? Tem várias, são 42 personagens ligados à história da minha terra, que eu gosto muito, que é Maranguape. Outro livro que segue essa mesma linha de contar histórias de personagens é Vultos Marcantes de Santana do Cariri. Esta história tinha que ser contada, da década de 1970. Este é o quarto e mais novo livro do professor de História, Jesus José Rocha. Um livro que conta um pouco das vivências do povo do Cariri. Santana do Cariri é porque quando eu tinha 14 anos, eu fui morar no meu irmão, né, lá em Santana, na casa dele, e conheci muita gente também, né, os bêbados, os loucos, os personagens folclóricos, né, como a Santa Benigna. Então eu dou a minha história sobre a Santa Benigna, né, é lógico que é uma santa popular, independente do Vaticano, ela já é uma santa, né. Tive agora lá em Santana, a Romaria é uma coisa linda. Então, e tem a Santa Benigna, tem um bêbado filósofo que via na praça, que era o Morejo, né, que ele via filosofando, fazendo filosofia. E assim, tem vários outros, né, tem os cabeças, né, que eram as pessoas que faziam parte daquela história, que pensavam e que diziam coisas sobre Santana. Santana é uma cidade muito bonita também, né? E o professor já pensa em lançar um novo livro, agora contando as histórias de Fortaleza, precisamente do bairro Montese. Já fiz uma coletânea de personagens do Montese, né? Pessoas que marcaram o Montese, né? Que da década de 70, quando eu cheguei, né? Como o Dr. Ximenes, como a Maria Craveiro, que era uma parteira que tinha lá, né? Como as pessoas que viviam na rua, né? Uma louca chamada Célia, né? Enfim, esses personagens que fizeram parte, né? do Montese. Então já vai ser essa trilogia, falta só o do Montese. Estou fazendo uma coleção de pessoas para lançar daqui a uns 2 ou 3 anos. Livros que marcam épocas como as tertúlias, da conversa na calçada e distante da tecnologia. O de Maranguape, né, ele foi muito marcante, porque naquela época da pandemia o povo estava tudo dentro de casa, no lockdown, e todo dia eu mandava deixar livro em Maranguape, né? Tinha um rapaz que levava livro, que o pessoal ligava, pedia o livro, e ele fazia desvio para chegar em Maranguape. Então é uma época, a década de 60, 70 até 80, que foi aquela época das tertúlias, né, das bandas dos conjuntos musicais, né? Aquela época do romantismo mesmo, né? A década explosiva romântica, onde as pessoas ainda conversavam, sentavam na calçada, né? As pessoas tinham empatia mesmo, né? Era uma época que não havia essa tecnologia toda. Histórias bem interessantes, hein? E que podem ser adquiridas em uma banca de revista no centro da cidade. Outras informações, basta ligar para o próprio autor, no telefone DDD 85 99143 5968. Tem lançamento novo, sim, de livro do nosso colega aqui da TV Ceará, Wilton Bezerra, comentarista esportivo de rádio e TV, se aventurando aí na escrita, né? Já terceiro livro, contando um pouco dos seus causos e crônicas. Wilton, faz um convite aí para o pessoal de casa, né? E o que é que tem também nesse teu novo livro, que aí as pessoas vão ficar interessadas em conhecer um pouco mais sobre esses causos e crônicas? Bom, são crônicas novas e causos também, né? Dada a boa receptividade dos 2 primeiros livros, nós estamos com esse aqui, ó. É o verdinho. Então são causos, né, divertidos, uns divertidos, outros não, causos meus e dos outros, que eu estou colocando mais uma vez em livro. É o terceiro livro, 18 horas desta sexta-feira, no Cantil do Frango, Arena Antônio Câmara, 71. E neste mês de janeiro, o Clube de Leitura Thanatos sobre Estudos da Consciência da Morte iniciará os seus encontros. E eu conversei com a psicanalista e coordenadora do projeto, Natália Pinto, que falou mais sobre essa iniciativa. E falar da vida, da morte e do morrer. Sempre uma experiência nova, inusitada e curiosa também.
né? Então, a Natália já está aqui comigo, ela que é psicanalista, a gente já falou um pouquinho, né, sobre esse currículo e também é especialista em tanatologia. Então, ela tem sim esse domínio para explicar um pouquinho para a gente também como é que funciona esse viver e morrer e por que é tão importante, Natália. Eu já vou começar te perguntando, falar sobre esse assunto e começar a falar desde cedo. Então, Soraya, falar sobre o assunto morte, ele funciona para que a gente possa despertar para a vida. A gente esquece muito, né? E tem uma expressão em latim que se chama memento mori. Lembra-te de que és mortal. A gente precisa o tempo inteiro lembrar-nos de que somos mortais, para a gente aproveitar melhor o nosso viver, não desperdiçar tempo com coisas banais, não ficar à toa e entender que tudo passa, as coisas ruins e as boas também, e assim poder aproveitar e ter maior qualidade de vida. Então a gente sempre fala sobre a educação para a morte, para que a gente possa viver melhor, com mais qualidade. Natália, e aí a partir desse falar da morte e da vida, tem a oficina do Clube de Leitura, né, que nesse mês de janeiro vai estar com todo esse tema em discussão. Isso, a gente tem o livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica paliativista e especialista em cuidar de pessoas que estão sofrendo muito de dor na terminalidade. E ela traz o tema A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Parece estranho, mas na verdade, quando você vai entender todo o contexto do que ela quer trazer disso, ela fala da conscientização desse dia, do dia da nossa morte que vai chegar. Não é que você tenha que ansiar por esse dia, não, a gente quer se distanciar dele na verdade, mas a gente precisa estar pleno e lúcido o máximo que for possível para a gente vivenciar e chegar lá no nosso último suspiro de vida, tendo certeza de que a gente fez o melhor que a gente pôde enquanto estava aqui. Natália, e aí essa oficina ela acontece de forma semanal, todo mês tem um tema, como é que acontece? Todo mês a gente tem uma obra literária diferenciada dos melhores autores aí que o mundo nos oferece. A gente faz uma curadoria com muito cuidado e muita responsabilidade para trazer o melhor para o nosso público. Além da oficina, a gente tem outros eventos também que são gratuitos. Temos os Deaf Coffees, né, que são os nossos cafés, trazendo temas sobre luto não reconhecido, como a gente vai ter no final do mês também, de maneira gratuita. Nós temos uma formação em tanatologia também, para você ficar mais por dentro aí do tema da finitude, sobre o desenvolvimento humano desde o nascimento até o envelhecimento. Então, falar sobre isso é falar sobre ter também qualidade de vida. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá!